Olá, bom dia. Nós vamos começar mais uma vez a nossa live aqui no Instagram às 9h47, horário de Brasília, 8h47 aqui em Manaus. E eu quero falar hoje sobre um tema que muita gente me questiona, tem dúvida de como proceder nessa situação. E se você está entrando agora e é a primeira vez, coloca que é a primeira viagem. Se você já é de outras vezes, coloca que você é viajante. E também vai, se você quiser, já pode ir colocando também a sua pergunta aqui. Aqui embaixo nós temos um ponto de interrogação dentro de um quadradinho. Você pode tocar ali e colocar a sua pergunta, se você tiver alguma pergunta sobre o tema, sobre relacionamento, sobre o seu casamento, e a gente pode ir respondendo durante aqui a live, né? Eu quero falar hoje sobre perdão. Muita gente tem dúvidas sobre esse tema. Como é que eu faço para perdoar? Né? Muita gente falando de situações com traição no casamento, com outras situações, alcoolismo. A pessoa diz que vai mudar, diz que vai ser diferente. Outro tema que tem dificultado o relacionamento e que tem causado muito desgaste, que a pessoa promete que vai ser diferente, é o uso das mídias sociais, do celular, conversas com outras pessoas que suscita desconfiança. Tem tanta coisa acontecendo nos casamentos aí que para que eles sobrevivam, só realmente se houver o perdão. Só que tem situações que são bem complicadas de perdoar. Não dá para negar que tem um sentimento muito ruim quando você sofre uma frustração, uma decepção com alguém, no casamento em especial, que é a pessoa que você escolheu para viver o resto da vida. Como é que a gente faz para perdoar uma traição? Como é que a gente faz para perdoar algumas situações que vêm se repetindo, que a pessoa promete tantas vezes que vai mudar e quando vê tá fazendo de novo, e que a gente tem situações que são mais tranquilas, mas tem coisas que são graves e que vão desgastando aí o relacionamento. Como é que eu faço isso, Adriana? Como é que eu faço o processo do perdão? Qual é a situação que você vive no seu casamento, que você percebe que já alguma vez você precisou perdoar ou precisou ser perdoado, né? Tem gente que tem me acessado e falado que às vezes não tem conseguido acessar o coração do outro, né, da esposa. Ontem um homem me questionou sobre a questão de pedir perdão para a esposa e que ela já não quer mais, que falou que ela é muito orgulhosa, que ela não quer aceitar mais. Eu não conheço a situação real do casal, mas às vezes não é nem uma questão de ser orgulhosa. A questão é que já foi feito tantas vezes, ela já deu tantas oportunidades e a pessoa não mudou. A pessoa prometeu e não mudou. Quando são casos de traição, às vezes o casal não consegue lidar com essa situação sozinho. Eles precisam de ajuda. A questão do perdão, e uma coisa que é muito falada é: Adriana, se eu perdoei, eu não tinha que esquecer, eu não consigo esquecer, meus pensamentos não param, eu fico obcecado, lembrando daquela situação, principalmente quando envolve traição. Eu não consigo esquecer o que ele me fez, eu não consigo esquecer o que ela me fez, eu toda hora fico lembrando. Me passa 100 vezes a mesma cena na cabeça, mesmo a pessoa não tendo presenciado a traição, ela fantasia uma situação, ela começa a imaginar a pessoa com o outro, com a outra, né? O meu marido com a outra mulher, a minha mulher com outro homem, e essas fantasias vão crescendo, viram verdadeiros fantasmas dentro da cabeça, aonde a pessoa fica obcecada nos pensamentos, aonde a pessoa não consegue parar de pensar na situação. Esse é um dos casos que, infelizmente, eu mais tenho atendido dentro do consultório, porque parece que cresceu exageradamente o número de traições no casamento. Os casamentos têm sido desfeitos por causa dessa situação
de desgaste onde existe uma traição. Às vezes já houveram várias traições e tem casos que foi uma única traição que a pessoa se arrependeu de verdade, quer a mudança, mas não é tão simples assim. Tem, em especial, quando é a mulher que é traída, a mulher ela tem uma forma de agir que ela fica muito encucada. Os homens às vezes nem aceitam o processo de restauração quando eles são traídos, eles logo querem sair do casamento. Dificilmente um homem aceita continuar. Mas quando querem continuar, o que tem que ser feito? Tem que se trabalhar, uma das coisas que tem que se trabalhar é o processo de perdão. Por que processo? Por que eu estou falando de processo? Porque tem gente que acha que perdoar é assim, eu perdoo, pronto, tá tudo resolvido. Não é assim. A gente não esquece quando quando foi magoado, quando a gente sofreu alguma situação, quando a gente foi frustrado. Não é assim, eu perdoei e já esqueci. Perdão, não existe perdão que esteja ligado à amnésia. A gente não esquece, gente. A gente não esquece nada na nossa história. Se você fizer um apanhado agora do seu passado desde a sua infância, você vai lembrar tanto de momentos bons como momentos ruins. Às vezes seu pai e sua mãe em alguns momentos falharam com você, pediram perdão, tinha um relacionamento legal, uma casa onde há um bom relacionamento, que os pais pedem perdão para os filhos. Você pode até ter perdoado, a situação ter passado, mas não quer dizer que você vai esquecer. Ninguém esquece nada na história. Nós não esquecemos. E se a gente está esquecendo alguma coisa, ou é porque, até por uma defesa do organismo, às vezes a gente esquece de algumas lembranças, é como se o cérebro quisesse apagar aquilo para não lembrar. Pode acontecer isso. Ou se você teve algum problema realmente, que sofreu alguma situação que te trouxe amnésia, mas aí você não vai esquecer só desse problema, você vai esquecer de tudo na sua vida, né? Então não é perdão, a primeira coisa que a gente precisa entender, que perdão não é amnésia. Outra coisa que a gente precisa entender sobre o perdão, a gente não vai sentir primeiro vontade de perdoar, a gente não vai sentir primeiro que a mágoa passou, não é assim. Muita gente fala assim, só quando eu resolver essa mágoa, quando eu esquecer esse fato, quando eu não estiver tão magoado, aí eu vou perdoar. Esse é um erro gravíssimo. Se você tem alguma pergunta, quiser me fazer, pode clicar aqui no ponto de interrogação, nesse quadradinho aqui embaixo, e escrever a sua pergunta que eu leio, tá? Porque quando vai entrando as pessoas, às vezes eu não consigo ler todas as perguntas. Então, um erro grave que todo mundo, ou a maioria das pessoas, acha que tem que ser feito assim é: primeiro eu vou resolver a minha mágoa, depois que eu resolver a minha mágoa, aí eu perdoo. Só que se você não tomar a decisão de perdoar primeiro, a tendência é a mágoa crescer. A tendência é o sentimento crescer. A primeira coisa, e aí fica já uma dica que eu quero que você preste atenção nisso, porque a maioria das pessoas que está tendo problema não só com a questão do perdão, mas também com outras situações emocionais, pessoas que têm dificuldades nas suas emoções, erram nesse ponto. A pessoa dá muita vazão ao sentimento e pouco toma decisões. Perdão envolve duas coisas. A primeira, você tem que decidir perdoar. Você tem que decidir antes do sentimento mudar. Sempre quando você quiser trabalhar uma mudança de sentimento na sua vida, presta atenção nisso. Você primeiro tem que decidir e não esperar que outro sentimento faça com que você mude da noite para o dia. As pessoas acham que o sentimento vai mudar porque de repente ela vai começar a sentir uma outra coisa.
Não é assim que funciona. Se você tem um sentimento ruim, um sentimento tóxico, que não é paralisado pela tomada de decisão, a tendência desse sentimento é crescer cada vez mais. Então é importante o exercício de tomada de decisão. Se você quer mudar o sentimento, se você quer mudar o que você está sentindo em relação a uma pessoa, se você quer perdoar, você tem que, primeira coisa, tomar a decisão. Eu costumo dizer que quando a gente toma a decisão, a gente faz com que o sentimento contrário à decisão perca força. Deixa eu, antes de continuar, responder aqui uma pergunta. Adriana, como lidar com as vozes na mente? Decidi perdoar, mas a lembrança da palavra me ressente. Pois essa é uma coisa que a pessoa que está no processo de perdoar vai ter que lidar. E aí, é o que eu estou colocando aqui. A forma de lidar com isso deixa eu só arrumar aqui um pouquinho o celular. Oi, deu uma travada aqui. A forma de se lidar com isso, com a questão de os pensamentos, aquilo que você não consegue esquecer, está justamente na tomada de decisão e na manutenção. Eu sei, você está falando, cortou meu comentário aí, mas é porque caiu um pouco a conexão e já voltou. Vocês estão me ouvindo aí? Tá conseguindo acompanhar? Voltou para vocês? Qualquer coisa me dá um sinal aí. A questão de você lidar com os pensamentos, com as lembranças do fato que te trouxe o ressentimento, está na manutenção da decisão. Então esse é o segundo passo do processo do perdão. Primeiro você toma a decisão, e aí todos os dias você vai ter que lidar com essa guerra na sua mente, nos seus sentimentos, lutando contra a própria decisão que você tomou. A cada dia que você mantém a decisão de perdoar, e aí como é que você pode fazer isso? Lembrando o que tem de positivo no relacionamento, lembrando que se houve arrependimento, está havendo mudança da outra parte, que você manter a esperança de que isso pode ser reconstruído, que você tem muito mais coisas boas no relacionamento do que esse fato que te magoou, que te leva a ter esperança da mudança e de ter novos resultados. Então você tem que começar pela decisão de perdoar, trabalhar o alimento da sua mente, para que haja a mudança dos pensamentos. Quem quer fazer pergunta, por favor, coloca aqui no ponto de interrogação aqui embaixo, que eu não consigo acompanhar todos os comentários, tá? Então, assim, é difícil, eu atendi um casal que ela tinha tanta dificuldade de perdoar, que ela teve que ir no médico, e ela teve que tomar medicação para parar os pensamentos obstinados que ela tinha em relação ao fato. Ela queria perdoar, mas ela não estava conseguindo liberar perdão, e o processo demorou um tempo que até eles mesmos não gostariam que tivesse durado tanto tempo, mas infelizmente ela não conseguia. Ela tinha a decisão de perdoar, mas levou um tempo para isso ir mudando, para os sentimentos irem mudando, para ela realmente efetivar a tomada de decisão. Ela já tinha tomado, mas manter a decisão todos os dias. E outra coisa, você ainda está convivendo com a pessoa que te magoou. Então, qualquer outra falha que a outra pessoa tem, que às vezes nem está relacionado ao assunto, se ele esquecia de colocar o lixo para fora, já era um motivo para ela lembrar do que ele fez com ela, da traição. Se ele esquecesse um recado que ela tinha mandado, já era um motivo para ela lembrar o que ele tinha feito. Tudo reportava ao fato. Então, a manutenção da decisão é o que dá mais trabalho. Às vezes a pessoa até decide perdoar, mas você tem que lidar todos os dias com o sentimento. Quando você mantém a decisão, quando a cada dia você fortalece a sua decisão de perdoar, você vai perceber que a cada dia que passa,
se essa pessoa realmente se arrependeu, está tendo novas atitudes, que também tem um outro lado, né? Se a outra pessoa você perdoou e ela continua persistindo no mesmo erro, né? Aí fica difícil. Mas se você percebe que a pessoa está num esforço pela mudança, que ela está tendo novas atitudes, que é você que não está conseguindo perdoar, se a lembrança vem toda hora, a todo momento, você vai ter que perceber também que vai ter que ter da tua parte o exercício para que realmente essa decisão se mantenha. E aí alimentar os pensamentos e os sentimentos. Algumas formas de fazer isso, de alimentar os pensamentos e os sentimentos, além do que eu já falei aqui, eu vou repetir, lembrar de que tem momentos positivos, que vale a pena lutar pelo casamento, tem mais coisas positivas no relacionamento do que coisas negativas, de que você tem uma perspectiva de viver um novo relacionamento, mas tem outras coisas que podem te ajudar. Boas leituras de livros sobre o assunto, assistir filmes que também te ajudem a lidar com os sentimentos. Os filmes, né, lógico que tem que ser numa direção positiva. Os filmes ajudam a lidar com os sentimentos, eles mexem com o nosso emocional. E os livros, eles mexem com os nossos pensamentos, com as novas formas de pensar. Então você começa a se encher de alguns conteúdos positivos que alimentam justamente a decisão que você tomou na direção de dar um novo crédito à pessoa. Nós precisamos entender, perdão não é simplesmente perdoei e esqueci. Tem um processo aí, né? A Kathleen tá falando dicas para essa manutenção da decisão, por favor. É isso aí que eu tô falando, Kathleen, né? Você vai ter que alimentar a sua mente. Outra coisa, mudar a linguagem. Às vezes você, por causa disso, é natural, né? A pessoa sofreu a situação, ela ficar toda hora criticando, reclamando, julgando. Você vai ter, Kathleen, que mudar a sua linguagem. Então você vai ter que vou usar esse termo ele é usado dentro também na neurociência. Você vai ter que profetizar algo novo sobre o seu casamento, tá? Não tô falando de religião aqui não, mas você vai ter que profetizar, você vai ter que começar a falar aquilo que você quer ver dentro do seu casamento, aquilo que você quer ver na vida da pessoa. Não necessariamente você precisa falar para ela, tá? Você vai ter que fazer essas confissões diárias para você. E você vai ter que ter um exercício de, ao invés de criticar, mudar a linguagem, elogiar aquilo que está positivo. E uma das grandes guerras quando você vai fazer esse exercício é que você não vai achar justo. Poxa, ele que errou comigo e eu que tenho que agora perdoar, eu que tenho que falar coisas boas, eu que tenho que buscar elogiar até, não é justo, ele que errou. Isso é uma das grandes setas na nossa mente, que é a questão de que o perdão parece que não é justo. O perdão parece que faz com que você se torne cúmplice do erro da outra pessoa. Não é isso. O perdão não é para você simplesmente passar a mão na cabeça da pessoa e parece que tá tudo bem. Não é isso. O perdão não é, na verdade, para o outro. O perdão é para você mesmo. Shakespeare diz o seguinte: aquele que guarda ressentimento é como alguém que toma veneno. Eu tomo veneno, mas eu desejo que o outro morra envenenado. Não tem como isso acontecer. Se sou eu que estou tomando veneno, sou eu que vou morrer envenenado. Então a mágoa, o ressentimento, eu vou até colocar depois uma frase aí sobre mágoa. A palavra mágoa, ela vem da junção de duas palavras, má-água. A palavra mágoa, quando ela nasceu na etimologia, ela era escrita com U, mágoa, porque é a junção de má-água.
A mágoa é uma água ruim dentro de você que está te envenenando. Então, quando você toma a decisão de perdoar, é para você se liberar desse veneno, daquilo que fica te corroendo, porque pode perceber, quem tá com mágoa, com ressentimento e até tem as suas razões, uma traição é algo que dói muito, mas quem guarda mágoa, ressentimento, adoece. A mulheres que eu atendi em consultório que sofreram traição, elas tiveram que tomar medicação muitas vezes, tiveram que procurar um médico, elas adoeceram, tiveram depressão algumas. Então é algo que prejudica muito e às vezes a pessoa que provocou aquela situação e que você fica assim, ele é que devia estar sofrendo, ele é que devia estar passando por tudo isso, parece que está tudo bem com ele. E você que sofreu a dor tá aí adoecendo, tá tendo uma série de coisas. Então o perdão é justamente para retirar de sobre você esse problema de ficar angustiada, de ficar sendo envenenada. Então mudar a linguagem, né? Olhar a possibilidade de mudança, acreditar, gerar uma visão positiva de futuro, principalmente se o outro lado está dando realmente sinais de arrependimento. Uma outra coisa importante que a gente precisa saber no relacionamento é que, se quiserem fazer mais perguntas, pode fazer. É só clicar aqui nesse botãozinho aqui embaixo com ponto de interrogação e me enviar a pergunta, que aí fica mais fácil para eu ler. Uma outra coisa muito importante sobre o perdão que a gente precisa entender é que não é da noite para o dia, é um processo que a gente vai ter que todo o tempo estar realmente sendo alimentada de coisas positivas e que o perdão, independente, agora presta atenção, independente da outra pessoa ter se arrependido ou não, você vai ter que perdoar. Agora, não quer dizer que porque você perdoou, que você tem que aceitar conviver com a pessoa. Vamos supor, você foi traída no casamento, você foi traído no casamento, a outra pessoa não está dando sinais de arrependimento, continua errando, você decidiu se divorciar. Se a outra pessoa não quer, né, não tem que ser feito. Se a outra pessoa quer continuar no erro, não tem que ser feito. Agora, você vai ter que perdoar a traição, não por causa da outra pessoa, mas para você não carregar essa mágoa. Muita gente se divorcia e continua magoado com a pessoa, continua guardando o ressentimento daquela situação. E às vezes vai ter dificuldade de refazer a vida, vai ter dificuldade de continuar, vai viver eternamente amargurada. Então o perdão é independente de haver arrependimento do outro lado, porque é uma proteção para suas emoções, tá? É uma proteção para si mesma. É uma proteção para você estar liberada das cadeias que o ressentimento quer colocar na sua alma, nas suas emoções. Então você não precisa continuar o relacionamento, mas você vai ter que perdoar se você quer viver de uma forma saudável. Então isso é importante. É uma pergunta que muita gente me faz. Adriana, se eu perdoar, eu vou ter que conviver com essa pessoa, eu vou ter que aceitar continuar o casamento, eu acho que eu não consigo lidar mais com isso, eu já dei várias chances, a pessoa não mudou. Então tem uma série de situações. Se você tomou a decisão por se divorciar, mesmo assim você vai ter que perdoar, entendendo que para você continuar de uma forma saudável, você precisa do perdão. Então o perdão, o livrar-se da mágoa, do ressentimento, dessa água ruim que está te envenenando aí, é para você. Não vai te tornar cúmplice, não quer dizer que você aceitou o erro da pessoa, não quer dizer que você concorda com o que ele está fazendo, não quer dizer que está tudo bem, é assim mesmo, deixa para lá, não é isso.
E o perdão, inclusive, ele envolve um processo de confronto. Por que que alguns casais vêm para o consultório pedindo ajuda quando aconteceu uma traição? Porque vai precisar falar muito sobre isso. Só que sozinhos eles não conseguem mais conversar. Eles estão feridos, eles estão magoados, eles estão ressentidos um com o outro. E aí eles vêm para um processo de ajuda, porque a mulher que foi traída, o homem que foi traído, ela quer ainda falar muitas vezes sobre aquilo, porque está machucando. Ela não quer deixar para lá, ela quer falar o que está sentindo. Agora, se os dois fizerem isso sozinhos, às vezes eles não vão conseguir nem se acertar. Eles vão ficar se machucando. Ela vai ficar, se foi a mulher que foi traída, vai ficar jogando toda hora na cara aquela situação. Então, você precisa de ajuda para que isso seja modificado. Vocês têm que entender o seguinte: tudo que acontece na nossa vida, na verdade, não é o racional que é o mais difícil de ser trabalhado. O nosso racional, eu vou colocar isso de uma forma mais simples, é como se ele tivesse pronto. Mas, na verdade, o que nos atrapalha ou o que nos pode potencializar são as nossas emoções. As nossas emoções, aquilo que foi impresso no nosso emocional, é que traz as dificuldades. E agora, no processo de perdão, o que você está fazendo? Você está chamando o seu racional para o jogo, para ele assumir o controle das suas emoções, que naquele momento você está vendo que não está conseguindo. Por isso que a gente trabalha com tomadas de decisões, porque a gente está chamando o racional para o jogo das emoções, para haver o equilíbrio e o controle desse emocional que agora está adoecido. Uma outra coisa importante em alguém que sofreu uma traição ou alguma mágoa, que eu vou falar em especial da traição, porque é a situação mais dura que eu vejo que acontece no casamento. Você tem que entender que você nunca teve, não tem agora e nunca terá controle sobre o outro. Você nunca teve, quando o casamento estava tudo bem, a gente tem uma sensação de que parece que tá tudo certo, que a gente tá ali, que as situações estão sob o nosso controle. Quando acontece a traição ou algum agravo no relacionamento, a gente tem a sensação de que a gente perdeu o controle. E uma das coisas que alguém que foi ferido, magoado no relacionamento quer, é ter o controle ou a certeza de que aquilo nunca mais vai voltar a acontecer. Então essa é uma das grandes guerras na mente. Tá, vai adiantar eu de novo dar o crédito para essa pessoa? Ela vai corresponder? Quem me garante que ela não vai me trair de novo, né? Infelizmente você nunca teve e nunca terá essa garantia, porque a gente nunca sabe o que o outro pode fazer. O que o outro pode fazer em relação a nós, se em algum momento a pessoa decidir tomar uma decisão, desculpa, até ficou redundante, se ela em algum momento tomar a decisão de fazer algo contrário a você ou ao casamento, mesmo que ela diga assim, foi sem querer, né? Mas uma decisão foi tomada e que envolveu uma falha, um erro, mesmo que você tenha dado crédito e essa pessoa em algum momento decidiu fazer de novo, você não tem como ter o controle. Então, trabalhar o processo de perdão não envolve controlar o outro. Você não tem controle sobre o outro. E o maior desgaste no relacionamento depois de uma traição em especial é que quem foi traído está tentando controlar para que isso não aconteça mais. Quando você está dando crédito para outra pessoa dentro do processo de perdão, você não quer dizer que da noite para o dia você está acreditando nela, não quer dizer que agora ela pediu perdão e você já devolveu toda a confiança. Não, você deu um novo crédito. É como se você dissesse para ela assim, olha, eu estou te dando um novo crédito e vamos ver o que você vai fazer com esse crédito que você está recebendo novamente.
né? Eu costumo comparar como alguém que vai no banco. Às vezes você foi no banco, você até estourou num tempo atrás um crédito que foi dado, você não pagou aquela dívida e depois você levou um tempo para arrumar aquela situação e aconteceu que você foi no banco de novo. Ele vai olhar o seu histórico e ele vai falar, né? Olha, você, pelo seu histórico, não merecia um novo crédito. Mas, em algumas situações, eu estou aqui simbolizando, né? Vamos supor que aquele banco decida te dar um novo crédito. Se ele olhar o seu histórico, talvez ele não te desse, porque você não merecia pelo histórico anterior, né? E a gente sabe que banco leva isso a sério. Eu estou criando uma história aqui. Mas se ele te der um novo crédito, ele vai levar em conta esse histórico, mas ele decidiu te dar um novo crédito e ele sabe que ele está correndo o risco de em algum momento você não honrar aquele compromisso. Mesmo quem tem um histórico positivo para trás, em algum momento pode falhar. Tá entendendo? Então, quem foi traído decidiu dar um novo crédito. O que a outra pessoa vai fazer com esse crédito é que vai dar para a pessoa traída a certeza de que ela pode cada vez mais investir mais créditos naquela pessoa ou não. Né? A confiança vai ter que ser reconquistada. Reconquistar a confiança dá trabalho. E a parte que traiu tem que entender, que esse é um dos grandes problemas também, é que a parte que traiu, ele quer agora da noite para o dia que não se fale mais no assunto. Ué, mas você não acredita em mim? Eu já te pedi perdão, você tem que acreditar, eu mudei. Quem errou não pode fazer esse tipo de pedido. Ah, você tem que acreditar, eu mudei. A palavra de quem falhou perdeu o crédito. A forma do traidor conquistar o crédito novamente é mudando as atitudes de uma forma persistente, constante e consistente. Para que haja, não, realmente ele está mudando, ela está mudando, eu vejo que isso tem se mantido, não foi só um momento de euforia que ele disse que ia mudar, eu estou vendo que essa mudança está persistindo, que ele realmente tem feito a diferença, já tem algum tempo que eu tenho percebido isso, aí vai devolvendo a confiança, né? Então leva tempo para restaurar uma relação que foi quebrada, em especial por uma traição, por uma mentira, por outros motivos, né? A pessoa deu várias vezes a chance, alcoolismo no casamento, vícios, são situações que às vezes é difícil devolver o crédito, porque a pessoa várias vezes prometeu que iria mudar, que não ia beber mais, que não ia usar mais drogas, e ela volta novamente, ela tem recaídas. Então é difícil acreditar em alguém que vive vícios, né, em drogas, em álcool. Então tem várias situações no relacionamento que são difíceis. O perdão é um processo e, de acordo com o tempo que houve a situação, o tempo que está sendo levado para, né, que a pessoa já fez isso, se foi várias vezes, se a pessoa tem um histórico dentro daquilo, quanto maior o tempo e a persistência no erro, mais difícil reconquistar a confiança. Tá fazendo sentido, gente? Eu tô falando aqui, né, direto, mas se você quiser fazer alguma pergunta ainda, é só clicar aqui no ponto de interrogação e escrever uma pergunta para mim que fica mais fácil para eu ler, tá bom? O perdão não é simples, dependendo da gravidade do erro e do histórico que existe no casamento, pode ter um grau de dificuldade cada vez maior, né? Então, é um processo que muitas vezes precisa de ajuda. E tudo parte do quanto a pessoa conseguiu trazer o racional para ajudar esse emocional que agora está afetado, que está adoecido e que precisa se manter numa decisão para realmente os sentimentos voltarem ao lugar.
Então, tudo passa pelo controle das emoções. Tudo passa por você conseguir novamente o equilíbrio e a restauração dos seus sentimentos. É a coisa mais difícil da gente lidar, é com o nosso emocional. O nosso racional, dependendo dos estímulos que você teve, ele pode até estar muito fortalecido. Mas como é que você traz isso? Traz o racional para o jogo para que as emoções sejam controladas, né? Elida está dizendo: perdoei, mas ainda sinto tristeza, raiva, fico falando toda hora, gostaria de parar com isso. Eu sei, Elida, é complicado mesmo, é aquilo que eu falei. Começa a alimentar os seus pensamentos com aquilo que foi positivo no relacionamento. Começa a valorizar mais os acertos do que os erros. Eu sei que vai ser difícil, é treino isso, viu? É treino, não é da noite pro dia. Leia livros que alimentem esses bons sentimentos. Assista filmes que alimentem também experiências positivas quanto ao perdão. Outra coisa, que você muda a linguagem. Na hora que vier a vontade de criticar, de julgar, ou se cala, ou muda o assunto, começa a profetizar. E como eu falei, não precisa ser para o outro, mas no momento a sós, que você está ali sozinha, começa a profetizar sobre o seu casamento, sobre o relacionamento, algo diferente que você quer ver, né? Começa a chamar à existência aquilo que ainda não existe. Dentro da neurociência, é a lei da atração. Você começa a falar, pensar, sentir de uma outra forma para que você comece a atrair essa nova realidade, tá? É exercício, eu sei que dá trabalho. Eu tenho um curso, eu quero ver se eu lanço uma nova fase de um curso sobre treino emocional para vocês, num novo formato que eu estou montando justamente para trabalhar situações como essa. Um dos assuntos mais difíceis que mais me perguntam é sobre perdão, sobre como perdoar a outra pessoa, tá bom? Eu queria agradecer vocês que até agora estiveram aqui comigo. Amanhã, ou na verdade hoje, a gente está entrando num congresso de mulheres aqui. Eu vou estar participando. Amanhã tem de manhã e à noite. Então, eu vou tentar fazer essa live, não vou garantir de conseguir por causa dos compromissos do congresso. Na quinta-feira à noite eu vou estar nesse congresso, então a nossa live também lá no YouTube não vai poder acontecer, mas eu vou estar aqui diariamente no Instagram trazendo esses momentos, inclusive para tirar as dúvidas de vocês. Às 9h47, horário de Brasília, eu vou estar entrando aqui numa live para falar com você de algum tema que seja importante para o seu relacionamento. Às vezes não é nem o casamento, mas outros relacionamentos. Hoje me perguntaram sobre pais e filhos, se eu trabalho isso. Trabalho, mas eu primeiro estou trabalhando o relacionamento marido e mulher de uma forma mais incisiva para que quando isso for trabalhado, a gente trabalhe também a relação pais e filhos. O marido e a mulher precisam estar bem para trabalhar o relacionamento com os filhos. E muita coisa que a gente já trabalha aqui pode ser aplicado também no relacionamento de pais e filhos, tá? Então, toda manhã, às 9h47, horário de Brasília, 8h47, Manaus, 7h47, lá no Acre. Nós vamos estar aqui aí dentro do seu fuso horário, né? Nós vamos estar aqui trazendo conteúdo sobre relacionamento, lidar com as emoções, como é que a gente lida com as emoções, para que você realmente aprenda a ter o seu emocional controlado, você assumir o controle da sua vida e também no relacionamento está desfrutando de um relacionamento saudável e com realizações, tá bom? Hoje a gente fica por aqui. Eu agradeço a presença de todas vocês, de todos que entraram nessa manhã, e vai aí compartilhando para que mais gente entre aqui às 8h47, 9h47, horário de Brasília, aqui nessa live toda manhã, tá bom? Eu espero amanhã conseguir, vamos ver se o compromisso que eu tenho aqui no congresso não vai dificultar eu entrar nesse horário com vocês, tá bom? Um beijo
e até amanhã.